Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Aproveitando mais esta oportunidade, quero compartilhar contigo a parte final da primeira razão por que podemos ser imitadores de Cristo, considerando que Deus nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Terminamos o último devocional aprendendo sobre a restauração da imagem de Deus no homem, que só é possível através do novo nascimento que o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos. Esta restauração da imagem de Deus no homem só é possível através de Cristo, pelo novo nascimento, porque Cristo é a imagem perfeita de Deus e o pecador precisa agora tornar-se mais semelhante a Cristo. Nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível, isto é, Cristo é a imagem do Deus invisível. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós lemos também que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, está escrito: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E também em 2 Coríntios capítulo 3, 18, nós lemos: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mesmo antes de ter a imagem restaurada, o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus, porém numa versão pálida, distorcida e corrompida pelo pecado. Nenhum homem pode por si mesmo recuperar a imagem perfeita e imaculada com a qual foi criado originalmente. A boa notícia é que a palavra de Deus nos revela que essa qualidade danificada pelo pecado é em Cristo restaurada. Isso está escrito lá em Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ao nascer de novo, a imagem de Deus no homem começa a ser reconstruída, de modo que o verdadeiro seguidor de Cristo torna-se como ele, em justiça e retidão. Isso está lá em Efésios capítulo 4. Sobre o cristão como sendo a imagem e semelhança de Deus, talvez a melhor definição seja dizermos que quando o homem é regenerado, ele passa a ser a imagem redimida de Deus. O apóstolo Paulo escreve exatamente sobre isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ele diz que o cristão genuíno se reveste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esse processo de restauração da imagem de Deus, que ocorre somente nos santos, que são aqueles que nasceram de novo, que se tornaram filhos de Deus, é um processo progressivo e contínuo. Ele alcançará a sua plena realização apenas no dia do maravilhoso retorno do nosso Senhor Jesus. Nesse dia, então, seremos a perfeita imagem e semelhança de Cristo. Diante dele, nós nos encontraremos profundamente extasiados, admirando o esplendor daquele que nos resgatou. Então, nesse momento, a imagem de Deus terá sido completamente restaurada em nós. Estamos falando de 4 estágios da imagem de Deus no homem. Já vimos 3 estágios. O primeiro estágio é a imagem criada, é a imagem perfeita. O segundo estágio é a imagem deformada pelo pecado. No terceiro estágio, nós vimos a imagem restaurada em Jesus, quando o homem nasce de novo e se torna um filho de Deus. E agora vamos ver o 4º estágio, que é a imagem aperfeiçoada. É a imagem glorificada, é no céu, na Jerusalém celestial. É a glorificação, a vida eterna. Este é o estágio que somente e todas as pessoas do terceiro estágio, aquelas que nasceram de novo e se tornaram filhos de Deus e, portanto, possuem a imagem restaurada e aguardam com muita expectativa a entrada aos portões celestiais, são os verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. A completação da perfeição dos cristãos
será a participação da final glorificação de Cristo Jesus. Não somos apenas herdeiros de Deus, mas também co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17 diz: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Assim será a vida futura. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A glorificação é voltar à perfeição com a qual fomos criados por Deus. É voltar à imagem e semelhança de Deus. Esse é o processo final de nossa redenção. Esta perfeição da imagem será o auge, a consumação do plano da redenção de Deus para o seu povo. E isso só é possível em Cristo Jesus. Nessa dispensação que estamos vivendo, até a segunda vinda de Cristo, carregamos conosco a imagem do que é terreno, conforme lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Mas na glorificação teremos plena e perfeitamente a imagem do celestial, ou seja, a imagem de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 50. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Somente um corpo glorificado pode herdar o reino de Deus. Sendo somente descendente de Adão, não pode ter um corpo glorificado. Para ter um corpo glorificado, precisa ser criado em Cristo. Como isso? Nascendo de novo e se tornando filho de Deus em Cristo. Este é o segredo para entrar no céu. Nessa dispensação, até a segunda vinda de Cristo, nós estamos num corpo terreno. Do porvir, nossa vida será gloriosa, porque teremos a imagem de Cristo. Seremos como Ele é, e Cristo sendo a imagem de Deus, teremos a imagem de Deus de volta em nós de forma completa e perfeita. A que vivemos hoje é a dispensação da graça, é a sexta dispensação. Ela começou com a nova aliança no sangue de Cristo. Lá em Lucas 22:20 diz o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. É chamada de Era da Graça, ou Era da Igreja. Ela começou com a morte de Cristo e terminará com o arrebatamento da igreja. Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. O que João nos diz é que na ocasião da segunda vinda de Cristo, seremos assemelhados a ele, perfeita e completamente. E como Cristo é a imagem do Deus invisível, os filhos de Deus santos glorificados terão a imagem de Cristo. Isso significa dizer que a nossa imagem na glorificação será restaurada à imagem de Deus. Essa semelhança a Deus e a Cristo é o propósito final da nossa redenção, ou seja, a glorificação. Por enquanto, a imagem de Cristo em nós está em processo contínuo, conforme diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que estamos sendo transformados de glória em glória. Provérbios 4:18 também diz o seguinte: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. A caminhada, a jornada de quem já é salvo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais até se tornar dia perfeito. É um processo constante e contínuo. Mas após a nossa ressurreição, poderemos refletir a perfeição dessa imagem que Deus começou em nós, e assim só então poderemos ser tudo aquilo para o qual fomos destinados pelo Pai. Neste processo de restauração da imagem de Deus em nós através de Cristo, chamamos de santificação, que é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora, em vida. Santificação é um processo, mas a glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo lá no céu. Então, santificação é a glória começada, aqui na terra, é progressiva e constante. E glória é a santificação completada, é integral, acabada, finalizada.
É a santificação terminada, plena, perfeita, absoluta, concluída, lá no céu, para sempre e eternamente. Que significa a restauração da imagem aperfeiçoada, conforme a semelhança de Deus no homem. Este é o resultado na vida daquele que nasceu de novo e se tornou um filho de Deus. Tendo sido restaurado à imagem e semelhança de Deus, ele pode sim andar nos passos de Jesus, andar conforme Jesus andou, ser um imitador de Cristo e também pode ser santo como ele é. Isso é o que Deus pede para nós em sua palavra. Sede santos como santo eu sou. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 7, versículo 44, versículo 45, também Levítico capítulo 19, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Bom, por enquanto é só. Aprenderemos mais detalhadamente sobre o tema do novo nascimento nos próximos devocionais. Amém? Fique na paz do Senhor e que Deus possa continuar edificando e abençoando poderosamente a sua vida com estas mensagens.